fazer em caso de violência doméstica? Bem-vindas ao canal Direito Delas, eu sou a Marina. E eu sou a Ana Paula, nós somos advogadas e ativistas pelos direitos das mulheres. Uma das dúvidas que a gente mais recebe é sobre o que fazer em caso de violência doméstica, como denunciar, aonde ir, com quem falar, qual que é o procedimento, e hoje a gente vai explicar para vocês. Em primeiro lugar, o que eu queria reforçar é que, gente, se você tá passando por uma situação de violência doméstica, o mais importante é que você busque ajuda. Você vai ter que conversar com algum amigo seu, com uma parente, uma irmã, uma psicóloga, mas é importante realmente que alguém esteja ciente daquilo que você tá passando. É muito comum, né, as mulheres sentirem vergonha de se exporem, falarem que elas estão numa situação violenta ou que elas estão com medo dos seus parceiros. É muito importante não ter essa vergonha de forma alguma. Ninguém pode te julgar pelo que você tá passando. Ninguém deve te julgar por isso. E o silêncio, ele pode ser muito perigoso. Então não fique calada, sempre converse com alguém. E eu acho que é importante até reforçar isso, porque por um lado, é através da fala que a gente acaba identificando algumas violências que a gente tá passando. Então, assim, é contando pra uma amiga de uma situação desagradável que você vivenciou, que você consegue perceber que aquilo realmente tinha algo de errado e que talvez você queira tomar uma atitude a respeito daquilo. E também, pensando bem como advogada, é importante que pessoas estejam cientes do que você tá passando, porque isso também pode ser usado como uma prova em um momento oportuno. Então a gente tem que estar sempre preparado, porque, como vocês podem imaginar, apesar da gente ter uma legislação super ampla, uma série de lugares que você pode denunciar, instituições que você pode socorrer, na prática a gente sabe que muitas delas ainda são um pouco machistas e a gente precisa se resguardar o máximo possível para que esse processo de denúncia, se for esse o seu desejo, não seja mais uma forma de violência que você vai sofrer. Além disso, também passar por um processo de denúncia de violência doméstica, por toda a questão institucional, já é difícil, mas tem também um lado emocional muito grande, então você ter redes de apoio, pessoas que vão te amparar durante esse procedimento, é muito fundamental. Rompa o silêncio, fale com as pessoas ao seu redor, com as pessoas com quem você confia. Se você não tem ninguém na sua rede, procura um advogado, procura algum serviço, uma psicóloga, alguém com quem você possa falar a respeito. Chama as manas, chama as migas, mas assim, não fica sozinha nessa, porque vai ser muito difícil passar por tudo isso que a gente vai te contar agora, sem você ter uma mãozinha amiga ali te dando suporte. E aí, né, vamos pra parte prática. O que a gente efetivamente faz quando a gente tá numa situação de violência doméstica? Então, você já identificou que você tá passando por uma situação, que você quer sair dela, você não sabe pra onde correr, você não sabe o que fazer, como levar essa denúncia, ou se você já até sabe, mas você tem medo do que pode acontecer depois, porque ninguém nunca te explicou, a gente vai explicar. Bem, em primeiro lugar, eu queria contar pra vocês, não sei se vocês sabem, mas a gente tem alguns canais de denúncia pra violência contra a mulher. O primeiro deles é 180. Então, se você liga do seu celular, de qualquer telefone, orelhão, tanto faz, vai uma central atender e essa central ela tem capacidade de receber essas denúncias, de também te dar uma orientação básica, te dar um suporte, né? Então se você fala, nossa, eu tô com medo, tô aqui sozinha em casa, eles podem mandar uma viatura, eles têm como acionar a polícia e eles também teriam a competência de mandar essa sua denúncia para as autoridades competentes para que elas investigassem o que tá acontecendo. E é muito legal desse canal também porque eles te dão uma orientação. Então se você tá perdida, às vezes você nem sabe se o seu caso é violência ou não, você falando nesse canal com pessoas que estão capacitadas para te atender, você pode ter um suporte bem bacana. Também temos o 190, né, que é o canal da Polícia Militar mesmo. Então vamos supor que você tá precisando de um socorro imediato. Você tá ali numa situação que você não sabe para onde ir, você tá sofrendo violência verbal ou física, você pode ligar para o 190 para que uma viatura da polícia apareça onde você está para te dar um suporte, de repente encaminhar para a delegacia se for o caso. Enfim, aí vai depender realmente do seu caso concreto. Muitas vezes também você pode estar numa situação em que você não consegue efetivamente fazer uma ligação. Então, por isso também é importante ter alguém já de sobreaviso. De repente, você vai lá e consegue mandar uma mensagem SOS por WhatsApp, alguma coisa assim, que a pessoa já saiba, já receba esse código e tome uma providência ali cabível, chamando a polícia, informando as autoridades, indo até a sua casa. Então, assim, é importante que outras pessoas estejam cientes do que você tá vivendo. Essa situação de chamar a polícia, ligar para o 190, ela vai ser bem importante se você está ali sofrendo a violência naquele momento específico. Então, se o seu marido começou a te agredir, você se sentiu ameaçada durante uma briga, você precisou se trancar num quarto, esse tipo de situação que você precisa de um socorro imediato. Mas, nem sempre a gente vai denunciar a violência logo que ela está acontecendo. Muitas vezes as mulheres precisam tomar coragem para denunciar algo que já passou. E aí, nesse caso, o procedimento é um pouquinho diferente. É você ir numa delegacia, de preferência uma delegacia especializada da mulher. Não são todas as cidades que tem, mas se na sua cidade tiver, sempre preferência a ela. Sempre preferência, porque o atendimento costuma ser melhor. Então, você vai fazer um passo a passo. Primeiro, você vai nessa delegacia e você vai contar o que te aconteceu. Você vai narrar toda a sua história. E aí, um funcionário da polícia,
polícia, que pode ser o escrivão ou o delegado, ele vai redigir e vai lavrar um boletim de ocorrência. A partir desse boletim de ocorrência, vai ser aberto o que a gente chama de inquérito policial. Isso é uma investigação na fase da polícia, em que vão ser colhidas todas as provas daquele fato que você narrou. Então vamos supor que você foi lá e contou que o seu marido te agrediu na noite passada. A primeira coisa que a polícia vai te recomendar, aliás, vai te mandar fazer, é um exame de corpo de delito, que é um exame que vai averiguar quais são as lesões que você sofreu. Se já faz algum tempo que essa violência aconteceu, provavelmente essas lesões não vão sair no laudo. Mas se você tiver fotografias ou você tiver contado pra alguém, é um momento que você também vai levar tudo isso ao conhecimento da autoridade policial. E é importante que as mulheres saibam que o inquérito é delas, né? Então, claro que a gente sempre recomenda que as pessoas estejam assistidas por advogado, porque querendo ou não é uma linguagem técnica que as pessoas não costumam ter conhecimento. O importante é que a mulher saiba que ela não precisa ficar passiva durante esse procedimento. Então ela pode ir lá, ela tem mensagem que ela quer mostrar, ela vai lá e apresenta, imprime, leva num pendrive, não importa. Tudo que você tiver que você achar que pode contribuir para o convencimento de uma autoridade sobre o que aconteceu, porque a verdade é que o delegado, ou o juiz, ou o promotor não estavam lá no dia que as coisas aconteceram. Então você vai ter que trazer todos os elementos para justificar o convencimento deles. Assim como o seu agressor vai fazer a mesma coisa para se defender e falar que nada daquilo que você tá falando é verdade. Então, mas, e se a mulher não tem provas, o que ela faz? Nesse caso, você não deve deixar de denunciar por ausência de provas. Esse é um dos grandes medos que as mulheres têm, ou esse descrédito de falar, não vai dar em nada. Quando a gente tá falando de casos de violência de gênero, que geralmente são violência doméstica ou sexual, são casos que costumam acontecer às escuras, quando a vítima e o seu agressor estão a sós. Então é comum que não tenha provas dessas violências. Ainda mais se nesse caso, se a gente vai falando de um caso de violência psicológica e não uma violência física. Bom, a violência física ela pode deixar marcas, mas a violência psicológica é difícil. Isso não deve ser um empecilho para sua denúncia, porque a gente tem como provar por outras vias. E uma delas é o que a gente comentou mais cedo do testemunho indireto. Então é aquela pessoa para quem você contou o que você tá passando. Essa pessoa pode ir lá e dar o depoimento dela e falar, olha, realmente, ela me contou tudo isso, eu vi o quanto ela tá abalada, eu vi o quanto ela tá com medo. Isso já vai ser uma prova. E além disso também, acho que é importante falar que hoje em dia a gente tem um entendimento muito consolidado de que a palavra da vítima, nesse tipo de crime, ela tem especial relevância probatória. Então, se a mulher tá lá, ela acionou as autoridades, ela decidiu levar até o fim o inquérito, ela tá contando uma história que é consistente, que apesar do tempo ela ainda tá ali inteirinha, isso significa que a palavra dela deve ser valorizada, porque querendo ou não, como a Ana falou, se não tiver prova, vai ser a palavra dela versus a palavra do agressor, que necessariamente vai ser que não aconteceu. Necessariamente a gente tem que dar um peso maior pro que ela tá falando, né? Outra coisa que é muito importante nesse momento da denúncia é que a autoridade policial não pode se recusar a lavrar o seu BO. É muito comum, infelizmente, que as mulheres cheguem nas delegacias e elas sejam desencorajadas, que alguém fale pra elas que aquilo não vai dar em nada, ou que ela não pode registrar, que ela tem que voltar outro dia, que o caso dela não é grave. Isso é mentira. Está expresso na lei que chegou o conhecimento de uma possível prática de crime, não importa qual seja, a autoridade tem que fazer o BO e tem que investigar, até porque a gente nem precisa ter um crime pra fazer um BO, né? Se você perde um documento, você pode ir lá fazer um BO por perda de documento. E ninguém vai te criticar por isso, né? Então, assim, se por algum motivo, por alguma razão, a autoridade se recusar a lavrar o seu BO, bate o pé. É um direito seu, ou então procure uma outra delegacia, mas não deixe de fazer o seu registro. No último caso, só pra avisar vocês podem procurar também a Corregedoria da Polícia Civil do seu estado e informar o que aconteceu, porque eles realmente são obrigados a fazerem um boletim de ocorrência, investigar. No máximo que vai acontecer não dar em nada por insuficiência de provas, mas aí isso é outro momento, outra discussão. O seu BO tem que ser lavrado, então procure, garanta os seus direitos, não se deixe ser pressionada, porque a gente sabe que é tão difícil já estar na delegacia, a pessoa merecia um cafezinho, um abraço, né, um ombro amigo, mas a verdade é que muitas vezes são ambientes muito duros, né, realmente até para advogado é difícil estar naqueles espaços. E não existe violência que seja menos grave. Se aquele seu caso tá te preocupando ao ponto de você ir numa delegacia, não é ali que vão ter que julgar se o seu caso é pra você voltar pra casa, se você tem que voltar com seu companheiro ou não. É um direito seu lavrar esse BO. Sempre insista. E aí, né, seguindo, se você conseguiu lavrar esse boletim de ocorrência, você conseguiu juntar todas as provas que você apresentou, no final dessa fase de investigação, que ela costuma ser um pouquinho longa, ela não é como a gente vê nos filmes ou no noticiário, que acaba super rápido. Então, infelizmente, é preciso ter um pouquinho de paciência. Ao final, se a gente tiver
né, todos os elementos daquele crime, o Ministério Público vai decidir se oferece uma ação criminal ou não contra esse agressor. Acho que uma coisa que a gente também precisa falar é que se você fizer uma denúncia por agressão física, você não vai poder retirar depois. Então saiba disso sempre que você for denunciar. Não interessa se você se reconciliou com aquele cara, ele vai continuar sendo processado. Diferentemente de outros crimes como o de ameaça, né, que você pode tirar essa denúncia até o momento em que o Ministério Público decidir se vai arquivar ou se vai abrir uma ação criminal contra o agressor. Mas a gente vai fazer um vídeo específico explicando quais são os ritos dos principais crimes que envolvem violência doméstica, porque tem umas especificidades aí que é um pouco difícil de passar aqui nesse primeiro momento. São detalhes tão importantes que as pessoas não sabem, porque dependendo do crime, você tem um prazo específico para denunciar, você tem alguns requisitos específicos, isso não é informado para as mulheres quando elas vão na delegacia, e muitas vezes o caso delas é arquivado justamente por não cumprir esses requisitos. E elas não faziam ideia de que esses requisitos existiam, né? No mesmo momento de registrar o boletim de ocorrência, você também pode fazer o requerimento de medidas protetivas de urgência. Eu acho que todo mundo já ouviu mais ou menos falar, esse nome é um pouco complicado, né? Mas assim, são aquelas ordens basicamente de afastamento do agressor, né? Então vamos supor, você mora com seu companheiro e ele é violento com você. Você tem medo de voltar pra casa porque você não sabe o que ele pode fazer com você caso você retorne. E claro, né, se ele descobrir que você fez uma denúncia, pode ser que ele fique irado, que ele tome alguma postura mais violenta, é importante que você se resguarde nesse sentido. E aí, gente, tem essa previsão na Lei Maria da Penha, que realmente foi uma grande conquista que nós tivemos enquanto mulheres, que são ordens que são dadas muito rápidas, assim, claro, gente. Depende bastante da cidade, sim, né? É o Brasil. Na lei existe um prazo de 48 horas, nem sempre isso é cumprido. Aqui em São Paulo costuma funcionar, mas em outros estados do Brasil a gente sabe que não é bem assim. Mas, de toda forma, costumam ser decisões relativamente rápidas, em que a mulher pede para o juiz para que ela tenha alguma decisão, assim, imediata, a partir das poucas provas que ela apresentou naquele momento inicial, para que o seu agressor seja proibido de entrar em contato com ela, que ele se afaste do lar, que ele tenha a proibição de contato, enfim. Uma série de medidas específicas que vão variar caso a caso, né? Inclusive, é importante destacar que a lei, ela coloca lá um montão de hipóteses, mas vai variar do seu caso concreto. Porque se você precisar de uma medida específica, porque você está sofrendo uma violência que o legislador não conseguiu pensar, o juiz, ele tem condições sim de acatar se ele entender que é cabível. E só pra não ficar muito confuso, né? Apesar de que quem decide se vai te dar ou não uma medida protetiva é o juiz, você pode fazer esse pedido diretamente na delegacia. Então você vai na delegacia, você pede e o delegado vai remeter o seu pedido para esse juiz. Você pode fazer isso também através de advogado. Se você tem um advogado, ele pode já entrar com esse pedido na justiça diretamente para o juiz. Ou ainda, você pode procurar o Ministério Público, que também tem essa competência de fazer esse pedido de medidas protetivas para você. Mas é sempre importante você primeiro fazer esse BO, porque ele já vai ser um primeiro indicativo daquela violência que você está sofrendo. Como você já vai estar ali na delegacia, pode ser já um bom momento para fazer. E também de evitar outro corre, né? De você ter que passar mais algumas horas em outra instituição para fazer esse pedido. Mas eu acho que é importante também a gente lembrar que a Lei Maria da Penha prevê que todas as mulheres têm direito a ter advogado e têm direito a ter assistência judiciária gratuita. Isso significa que a Defensoria Pública tem que acompanhar, por exemplo, esse pedido de protetivas dessas mulheres que assim que requererem, diferentemente do que acontece em outros casos em que a Defensoria Pública atende. Para quem não sabe, a Defensoria Pública são os advogados dativos do Estado, são pessoas concursadas que fazem esse trabalho de advogado para pessoas que têm baixa renda. Mas especificamente no caso de mulheres que sofrem violência doméstica, elas já têm uma vulnerabilidade presumida, então não importa se ela tem dinheiro, se ela não tem, porque naquela situação que ela se encontra, provavelmente ela vai estar com os bens bloqueados, às vezes ela não consegue contratar advogado, e a Defensoria Pública existe para isso. Apesar de prever que a Defensoria Pública deve atuar sempre, a gente também não vê isso acontecendo na prática, mas você pode buscar a Defensoria para fazer esse pedido através dela. Mas muita gente questiona, fala que protetiva não adianta pra nada, porque a mulher vai lá e pega essa protetiva e o cara vai lá e descumpre. E é um pedaço de papel, realmente, né? No fim das contas. Então, o que acontece se há um descumprimento de medida protetiva? A Lei Maria da Penha, ela prevê que isso é um crime, então a partir do momento em que você conseguiu aquela ordem e aquele agressor, ele descumpriu, ele foi lá, ele entrou em contato com você, ele se aproximou de você, ou ele entrou na sua casa, enfim, aí vai depender da medida protetiva que você conseguiu e do seu caso, ele vai estar cometendo um crime e ele vai responder por isso. E além disso, ele pode ser preso preventivamente, então antes dele ser julgado pelo crime que ele cometeu, ele pode ficar preso por um tempo para garantir a integridade física, psicológica, emocional, enfim, daquela mulher. E aí o que a mulher faz, né, basicamente? Porque aí o homem vai lá, descumpre a protetiva, e aí o que ela faz? Aquilo que a gente começou falando.
Ou seja, ela liga para um 90, se ele, vamos supor que ele chegou na casa dela. Então, ele tá ali cometendo um crime flagrante. Ela tem que ligar pra polícia para que eles possam ir lá. Ela vai mostrar o papelzinho da protetiva e aí eles vão levá-lo embora. Vai ser autuado. Aí o juiz vai averiguar o que vai acontecer com esse homem. Se ele vai se manter preso ou não, enfim. Isso vai ser investigado. Acho que é importante saber disso também, porque é muito comum quando chama a polícia, às vezes o policial não querer fazer o flagrante, não querer levar ele pra delegacia, mas isso é uma obrigação, isso tá na lei. Então, se o policial fizer corpo mole, você também pode ir lá e falar, não, eu sei que tá na lei, então ele tem que ir pra delegacia. Em um caso de descumprimento de medida protetiva, nem sequer vai ser possível pagar uma fiança pra ser liberado. Esse agressor, ele vai precisar passar por um juiz, que é quem vai decidir se ele vai permanecer preso ou se ele vai ser solto. A gente precisa informar vocês que, se por um lado, para o agressor, o descumprimento da protetiva implica numa possível prisão, realmente uma medida muito grave, a mulher também pode sofrer consequências caso ela, por vontade própria, descumpra essas medidas. Então, vamos supor, se a medida de proibição de contato, então eles não podem se falar. Se ele descumprir e ela informar as autoridades, ele vai sofrer uma série de penalidades. Mas se ela entrar em contato com ele, se manter ali numa conversa ou qualquer coisa do tipo, isso significa que essa medida protetiva pode deixar de ter validade. Porque o juiz, ele vai entender que, olha, eu tô aqui colocando esse homem numa possível situação de prisão. Se ela tá falando com ele, quer dizer que ela não tá mais preocupada, ela não tá mais em risco. E aí, o Estado não tem que se meter nessa situação. Essa é uma briga ali do casal, eu não tenho que me meter. E aí, essa medida cai. Então, é muito importante que a mulher, no momento em que recebe a protetiva, realmente a cumpra. Se ele manda mensagem, não responde. Bloqueia o celular. Não entra em contato, porque ele pode usar isso contra você para derrubar essa protetiva e voltar a te atormentar. Resumidamente, é isso que você tem que fazer se você estiver passando por um caso de violência doméstica. Não hesite em chamar ajuda, não hesite em chamar as autoridades, em buscar os seus direitos. Violência doméstica é uma coisa muito grave, a gente nunca pode relevar. E se você tá sentindo medo, escuta o seu coração. Esse medo, ele é real. Se possível, procure uma advogada para tirar algumas das suas dúvidas, porque querendo ou não, a gente vai explicar aqui um pouco mais sobre os crimes específicos, quais são os prazos e tudo mais, mas cada caso é um caso. E é importante que algum profissional passe por ele para que possa te orientar da melhor forma possível e você não fique com uma informação incompleta. Afinal de contas, realmente conhecimento empodera nesse caso. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais e comenta aqui embaixo se você já passou por isso, se você conhece alguém que tá passando, se você enfrentou alguma dificuldade nesse momento de denúncia, se teve alguma coisa que você não sabia e que a gente trouxe aqui pra vocês. Todos esses comentários são muito ricos, muito importantes pra gente e nos ajudam a fazer mais vídeos com mais conteúdo pra continuar empoderando todo mundo. Muito obrigada. Tchau, tchau.